Nos sítios, na cidade, no interior, em todo lugar. Rádio da Bispa. A rádio da oração, da palavra, a rádio da Bispa. Crescendo com Jesus. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glória a Deus, vença hoje, amanhã e sempre, com Deus o céu é o limite. Eu peço ao Espírito Santo que venha nos orientar, Senhor, que não seja o poder da alma, que não seja o poder de persuasão humana, sabedoria humana, terrena ou natural, mas a tua voz. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não é teu, toda vaidade, pois queremos ouvir tua voz, que o teu Espírito se revele. Espírito Santo, faz a tua obra em nós e através de nós. A Deus toda a glória. Obrigado, Senhor, mais de ti e menos em mim. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mandar uma saudação e a paz do Senhor ao pastor Magdiel Santana, lá do Cabo, né? Cabo de Santo Agostinho. Ele mandou aqui um versículo, Jeremias 10:10, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. E do seu furor teme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. É verdade, pastor, é verdade. Deus, ele com certeza não está satisfeito com tudo que está acontecendo nesse mundo que jaz o maligno. Interessante isso. E o pastor, ele mandou esse versículo que casa com o que nós vamos falar hoje aqui. Eu quero mandar aqui um abraço para a irmã Suzana. Ô, irmã Suzana, Deus te abençoe. Silvana Silva, Ruth Donizete, Lígia Andrade Moura, Xavier Henrique, Carlos Roberto, Ana Catarina dos Santos, não é? Aliás, Ana Catarina dos Anjos, também Mídia Silva, Larissa Stenor, Auxiliadora, todos que estão aí assistindo, conectados através da internet, e você que está através das ondas amigas 98.7 FM, que Deus abençoe sobremaneira. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Está por aqui também Iana, José, Maria Ribeiro, Tassiana Carla, Graciele, Maria da Conceição, Wagner Henrique, Cláudia Lúcia. Também está por aqui Márcia, também Santos, Sheila Soares, Guilherme, Ana. Sejam todos bem-vindos. A irmã Suzana, obrigado, pastor Charles. Um abraço, minha querida, Deus te abençoe. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Jeremias. Jeremias teve um ministério de 40 anos, gente, de ministério. E foi um tempo muito difícil mesmo. Dos anos 586 a 626,
E Jeremias, ele viveu num tempo em que o povo de Israel tinha se dispersado, né? Tinha se afastado da presença do Senhor. E eles se conectaram com outros deuses. Deus havia prosperado muitíssimo aquele povo. Deus os havia engrandecido. E o povo prosperava e vivia uma vida regalada. Mas se esqueceram de Deus. Isso acontece nos dias atuais? É claro que sim. É claro. Na prosperidade, na fartura, na bonança, sabe, na calmaria. Então nós priorizamos muitas outras coisas e deixamos Deus em segundo ou último plano. Esse é o nosso problema como igreja. Esse é o nosso problema como cristãos. Quando enfrentamos as situações difíceis, essas situações não é para nos destruir, é para nos purificar, é para nos afinar para um novo tempo. As provações, os problemas, esse ou aquele, seja enfermidades, o cristão pode passar por uma situação assim, seja o problema financeiro, seja familiar. Por vezes são más escolhas que nós fazemos, decisões erradas, precipitadas. Nós plantamos e colhemos os frutos das sementeiras errôneas no passado. Mas Deus, ele sabe disso. Deus é misericordioso. Tomamos decisões erradas, nos precipitamos. Mas Deus, ele tem tido misericórdia de nós e tem nos ajudado. Nos arrependemos, corremos para Ele, Ele nos perdoa. Quem resiste à provação é aprovado e é honrado por Deus. Quando vem os problemas, se você resistir e correr para Deus, e você, sabe, se submeter a Ele, se humilhar diante da potente mão dEle, Ele vai te exaltar em tempo oportuno. Mas se você não resistir, os problemas que vêm sobre toda a humanidade, e você desistir da fé de Deus, Deus não perde nada com isso, mas você perderá. Então, toda prova numa escola, existe aqueles que são aprovados, porque resistiram, se prepararam, e aqueles que não passaram por aquele teste, por aquela prova, e não foram para reciclagem. De repente você caiu em pecado, você errou ao longo da sua vida cristã. Você cometeu erros, deslizes, e você, no lugar de se reciclar e aprender com seus erros, você simplesmente se pegou a vida pecaminosa, e vida religiosa morna, fria, sem graça, sabe? Ou até mesmo está afastado dos caminhos do Senhor. E você culpa esse, aquele, e você culpa Deus, culpa a si mesma. Eu não consigo ser fiel. Os problemas que Deus permite, não é vontade absoluta não, é vontade permissiva de Deus, não é para nos destruir. Esse fogo nos purifica, porque Deus nos chamou para sermos ouro e não palha. Ele sabe que somos vasos imperfeitos. É por isso que quando Deus te usar para curar, para pregar, para isto ou aquilo, não fique orgulhoso pensando que você é alguma coisa, mas reconheça que você é um vaso imperfeito nas mãos do oleiro e você precisa ser moldado. Sabe, Deus nos molda, quebrantando o nosso velho homem. Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que vem o poder de Deus sobre o meu espírito. Aí é que eu estou forte. Precisamos de Deus para levantar as mãos, para pentear o cabelo. Precisamos de Deus para nos vestir. Precisamos de Deus para comer. Precisamos de Deus para nos locomover. Precisamos de Deus em todos os âmbitos e áreas da nossa vida. Agora,
A nossa alma, sabe, ela quer estar no controle e ela quer resolver as coisas à sua maneira. E realmente, o intelecto humano tem grande poder, mas é um poder limitado. Por isso que Deus permite que venham os Golias, o Mar Vermelho, que venha a muralha de Jericó. Não é? São situações. Carol, a paz, Carol, um abraço. São situações que Deus permite, sabe, para que venhamos reconhecer que dependemos dele. Dependemos de Deus. Por isso que Jesus disse, olha, você quer vencer na vida, tem que morrer. Morrer para as suas vontades. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Você quer vencer no cristianismo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é a cruz dos outros, não. Eu estou levando uma cruz pesada, meu marido, meus filhos, é uma cruz pesada, não. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Você não pode ser o salvador do seu marido, dos seus filhos. Você é o intercessor, é a intercessora. Você é aquele que aconselha, você pode ser um bom exemplo para a sua família. Mas você não pode carregar ninguém nas costas. Você não pode carregar a cruz, sabe, do seu filhinho bonitinho. Meu filhinho, um galalau, sabe? Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer lavar uma loucinha dentro de casa. É minha cruz. Educa esse galalau aí, ensina ele a ser homem, a tratar bem uma mulher. Ensine a ele, sabe, a ser educado, faça a sua parte e deixe ele para Deus, porque ele vai tomar suas próprias decisões, seu filho, sua filha, e você não será responsável por isso, porque cada pessoa tem um direito de nascer e ter suas próprias escolhas, e você como mãe, o pai, tem o dever de educar. Agora, igreja, Deus permite que os problemas venham sobre toda a terra, porque eu já falei aqui sobre a questão do pecado, não é? Adâmico, que prejudicou todo o planeta, sabe? Todo o gênero humano, os animais, toda a natureza. Mas Deus nos dá, sabe? Um novo Adão. Um Adão que não peca, um Adão que vence no deserto, um Adão que jejua, um Adão, sabe, que ora no monte, um Adão que morreu na cruz por nós e nos salvou, derramando o sangue dele todinho. O segundo Adão, o primeiro alma vivente, o segundo espírito vivificante. E o segundo Adão, Jesus, que venceu o pecado e a morte, está conosco. Mas o mundo vai de mal a pior, o sistema do mundo. Deus cuida de nós. Então, aqui um homem chamado Baruque, Jeremias 45. Vamos lá. Esta foi a mensagem que Jeremias deu a Baruque. Jeremias foi um grande profeta. Viveu nos anos 586. Começou o ministério nos anos 586 a.C., não é? E ele foi proibido de profetizar no templo em Jerusalém, porque ele trazia para o rei, em sua época, uma mensagem de arrependimento, e o rei mandou prender ele por traição. E quem foi Baruque? Baruque foi um escriba. Baruque foi o secretário do profeta Jeremias. Só que Baruque vem de uma família nobre. Baruque, ele vem de uma família rica. E o governo de Israel estava envolvido com magia, feitiçaria, idolatria, com pornografia, com as pagãs. E Deus, ele falava a Jeremias, que foi preso,
por profetizar a verdade. E aí Jeremias ditava e Baruque escrevia. Baruque escrevia, ele era escriba, ele era letrado, muito inteligente, capacitado, era um homem nobre, era um homem, sabe, era um homem que vinha de uma família tradicional, uma família importante em Israel, e ele então foi chamado por Deus para exercer o seu ministério junto ao grande profeta Jeremias. E ele acompanhou o ministério de Jeremias, que foi um ministério de 40 anos. O nome Baruque significa bendito. Esse nome é um nome considerado entre os judeus um nome muito bonito. Baruque. Agora, esse homem capacitado, esse homem que via Deus falar com Jeremias de uma forma tremenda, tudo que Jeremias recebia de Deus, transmitia para Baruque. Baruque escrevia em livros e levava diante das autoridades e profetizava, dizia: olha, assim diz o Senhor, Deus visitou o profeta Jeremias e mandou esse recado aqui: vocês devem se arrepender, vocês devem voltar, sabe, a buscar a Deus, senão vai vir um rei, vai vir um problema grande, e esse problema vai devastar a nação e vai afetar o mundo inteiro. Como a nossa vida espiritual afeta nossos filhos, nosso trabalho, casamento, família, sabe, afeta tudo. Se você estiver bem espiritualmente, tudo vai bem na sua vida. Até o que era para dar errado dá certo, porque em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, quando nós não estamos bem com Deus, já não oramos, não jejuamos, não lemos a Bíblia, não deixamos o Espírito Santo inundar o nosso espírito, somos guiados pela nossa própria cabeça, pela nossa alma, então tomamos decisões na ansiedade, precipitação, e aí vem decepção ali, dor do passado, sabe, mágoas, frustrações, e somos dominados por vários sentimentos. E aí vem a vontade de desistir, de murmurar, de jogar a toalha, porque se andarmos no Espírito, jamais vamos satisfazer a concupiscência da nossa alma. Mas se obedecermos à alma, então vamos ferir o Espírito. E o Espírito Santo precisa do nosso espírito para que através dele venha fluir através de nós para outras pessoas. Então, quando nós somos liderados pela nossa própria cabeça, pregamos com intelecto, fazemos a obra com técnicas, com a nossa própria força, mecanicamente, sabe? Nós visamos mais os resultados, nós visamos mais as recompensas do que o chamado de Deus, a missão de Deus. Quem trabalha para Deus por recompensa, quem trabalha para Deus visando, sabe, aplausos, reconhecimento, quem trabalha para Deus, e olha que Deus, ele paga bem, mas quem trabalha para Deus visando lucro, quem trabalha para Deus visando, sabe, grandeza, então vai vir um tempo, eu fico imaginando, gente, antes do arrebatamento, o comunismo vai tomar conta do mundo. Antes do arrebatamento, haverá uma grande guerra que vai quebrar, sabe, vai quebrar a economia do mundo para entrar a gestão do anticristo. E aí, quando esse oitavo império do anticristo entrar no mundo, sabe, apenas um remanescente de cristãos estarão avivados, porque a apostasia que já está tomando conta de muitos corações vai estar aí, sabe, cada vez mais crescendo no mundo. E
Interessante é que há pessoas que, assim como Baruque, que Baruque não estava se apercebendo, mesmo ali, acompanhando as profecias de Jeremias. Ele não estava se apercebendo, sabe, do que Deus estava comunicando ao mundo, a insatisfação de Deus com os pecados da humanidade. Agora, isso nos anos 626 a.C. Aliás, nos anos 586 a.C. Agora, imagine hoje. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, duas grandes cidades que viviam na promiscuidade. E o mundo hoje? Como é que está o mundo hoje? Como é que está a violência no mundo? A hipocrisia, a igreja doente, sabe? As pessoas buscando fama, cada vez mais, queremos mais seguidores na internet, sabe? Queremos competir com aquele, meu ministério é maior, minha igreja é maior, eu ganho mais almas, eu prego melhor, eu canto melhor, fama, likes, curtidas, eu quero aplausos, eu quero, sabe, eu quero grandeza na minha vida. Mas Deus, ele deu uma missão a Baruque, cujo nome significa bendito. Baruque, você tem uma missão. O meu servo está preso e eu vou falar com ele, e você vai transmitir essa mensagem às grandes autoridades da terra, avisando que eles devem se arrepender. Você vai ser como Arão. Veja, sabe que nós queremos ser Moisés, mas e se Deus quiser nos colocar como Arão? João Batista estava no auge. Jesus disse: o que é que vocês foram ver lá no deserto? Os caniços agitados pelo vento? Não, vocês foram ver um grande profeta. E eu digo, muito mais do que um profeta, sabe? João Batista. O próprio Jesus elogiou João Batista. João Batista batizou Jesus. Aí um dia estava ali os irmãos, não é? Um deles chamado João, que depois se tornou o grande apóstolo João. E aí eles disseram: olha, Senhor, aquele homem se batizou nas águas. O ministério dele tá crescendo. As pessoas estão deixando de vir aqui lhe procurar para lhe ouvir. As sinagogas estão vazias, tá todo mundo procurando Jesus. João Batista disse: oh, meu Deus, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu estou feliz porque eu não sou um noivo, eu sou um amigo do noivo. E a noiva deve estar junto com o seu noivo. Imagine se João Batista tivesse o pensamento de Baruque. Eu vou explicar para vocês o que é que Baruque estava pensando daqui a pouquinho. Ele estava insatisfeito, ele estava chateado, porque ele queria grandeza. Ele queria, sabe, um ministério de destaque. Ele queria se destacar. Ele não queria apenas ser alguém que transmitia o escriba de Jeremias. Ele queria ser, no mínimo, tal como Jeremias. Ele queria reconhecimento nacional do trabalho dele. Ele queria grandeza. E nós somos assim. Nós queremos reconhecimento humano, né? Quantos de nós queremos a melhor igreja, a igreja já cheia, lotada, né? Os melhores programas, os melhores horários. Então, Deus me chamou e me deu uma missão, e deu a você uma missão, e Ele pode te dar grandeza, Ele pode fazer seu ministério sobressair,
ele pode fazer sua empresa, sabe, ser uma multinacional. Ele pode. Mas de repente você está trabalhando com uma pessoa e Deus tem cuidado de você, da sua família, mas a sua alma, seu ego e o bichinho da goiaba, não é? O cramunha, está fazendo você olhar para o seu patrão com um olhar ruim, com maus olhos, ou para o seu colega de trabalho, porque você quer aquilo que Deus deu a ele, e você não se contenta, não é se conformar e ficar estagnado, mas estar feliz com a posição que Deus se colocou. Se Deus se colocou, pastor, para pregar para 10 mil pessoas em São Paulo, amém, glória a Deus. Se Deus se colocou para estar, de repente você está agora, você não sabe como, mas você está agora numa comunidade simples, pregando para 30, 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, e você diz, irmão, eu quero pregar para 10 mil, 20 mil, sabe? Cumpra o papel que Deus designou ao Senhor, porque o Deus que Ele designou essa tarefa, essa missão ao Senhor, Ele vai cuidar do senhor, da senhora, pastora, pastor, sabe? Seja aqui no estado de Pernambuco, São Paulo, África, aonde Ele te mandar. Cuide, pregue para 1000 pessoas, pregue para uma pessoa, como Jesus pregou para aquela mulher samaritana, uma pessoa. Jesus se revelou a ela, Jesus gastou tempo com ela, o Senhor Jesus pregou para ela, se revelou, sou o Messias. A mulher samaritana, a mulher que teve 5 maridos e o 6º homem que estava com ela era casado, não era marido dela, era amante. Então, de repente você está aí, não vou ficar, vou desistir, vou jogar a toalha, sabe? Eu estou aqui com essa lojinha, essa empresinha, tudo começa pequeno. Veja o que está acontecendo no mundo. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Baruque, ele não estava se apercebendo do grande privilégio que Deus tinha dado a ele. Sabe, o nome dele está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele era o escriba, sabe, de uma família tradicional, nobre. Ele comunicava-se com as grandes autoridades da época e levava a mensagem do grande rei, de Deus. Mas ele queria mais. Ele queria seu destaque. Agora repare, João Batista disse, importa que ele cresça, eu diminua. Josué serviu a Moisés durante muito tempo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, sabe quem foi que ajudou Paulo no começo da caminhada de Paulo? Foi Barnabé. Sabe com quem Paulo se aconselhava? Ele ia para Jerusalém de tempos em tempos, e o irmão de Jesus, filho de Maria e José, não é? O grande apóstolo Tiago, que era pastor, pastoreava em Jerusalém, adjunto do apóstolo Pedro, ficou amigo de Paulo. Ninguém acreditava em Paulo. Barnabé acreditou em Paulo. Barnabé foi buscar Paulo, ele estava 2 anos, depois que Paulo ficou cego e foi curado. Jesus falou para ele, Paulo foi para a Arábia. Paulo ficou na Arábia 2 anos, ninguém lembrava de Paulo. O grande Saulo, perseguidor dos cristãos, dizem que ele se converteu. Ele ficou cego, Ananias orou por ele, ele foi curado, e ele está onde agora? Foi lá para o lado, sabe, das Arábias. Aí Barnabé foi lá, ajudou Paulo, ensinou Paulo, doutrinou Paulo, e aí apresentou Paulo, dizendo, olha, eu vi o trabalho dele lá na Arábia, certo? E eu estou dizendo, ele não está infiltrado no meio dos cristãos, não, apóstolo Pedro. Ô Tiago, ele não está, eu estou
colocando a minha mão no fogo. Esse homem é um cristão autêntico. E ele Barnabé levou Paulo e apresentou aos apóstolos em Jerusalém. E os apóstolos, oraram sobre eles e os enviaram. Depois de ouvirem a voz do Espírito Santo, oraram e jejuaram durante dias. E quando Paulo e Barnabé saíram em missões, no decorrer dos anos, o Espírito Santo foi cumprindo na vida de Paulo o que havia prometido. Paulo passou a ser o portador principal da palavra. Então, gente, agora, olha só, vou repetir aqui, Jeremias 45. Essa foi a mensagem que Jeremias deu a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Depois que Baruque terminou de escrever o rolo com as profecias de Jeremias, ditadas pelo profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Ô Baruque, essa profecia que você escreveu num rolo, leva lá para o rei. Só que Deus tem uma palavra para você agora. Para mim, Deus vai falar com você. Vamos lá. Você anda reclamando. Olha aí o oculto. Olha aí, gente, o mistério, o oculto, o escondido. Você anda reclamando. Pobre de mim. Será que já não tenho sofrido bastante? Olha aí, choramingando, vitimismo. Deus não me ama. Deus não me ama, Ele não me deu ainda aquele morenão que eu pedi, aquele varão valoroso. Deus não me ama porque não me deu minha casa própria ainda. Deus não me ama porque não abriu aquela porta ainda. Não me deu meu carro ainda. Deus não me ama. Eu quero reconhecimento no ministério. Eu sou aqui, uma diaconisa, eu estou no círculo da oração, as irmãs não me valorizam, ninguém olha para mim, o pastor não me vê. Aí Deus diz, olha, você anda reclamando, pobre de mim, será que já não tenho sofrido bastante? Porque o Senhor ainda me dá mais tristeza. Já não aguento mais, é um fardo pesado demais para mim. Quantas pessoas estão a ponto de desistir? Porque, até quando eu vou ficar na sombra de alguém? Eu não quero a sombra de Jeremias, eu quero o lugar de Jeremias. Eu quero grandeza. Só que você está percebendo o que está acontecendo no mundo inteiro? No mundo inteiro as pessoas estão distraídas. Há muitas distrações e há muita coisa no oculto sendo preparado. Deus está dizendo, olha, Jeremias, eu te revelei o que vai acontecer no mundo inteiro. Só que Baruque está no mundo da lua. Baruque está, esperando um cargo maior, reconhecimento ministerial, fama, dinheiro, popularidade, mais seguidores, apenas o ego, inflar o ego. Vamos ficar, cheios do eu. Deus não quer que você fique cheio de ilusões. Ele quer que você fique e permaneça cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Porque estamos no tempo do fim, a igreja vai ser arrebatada, viu? E você não sabe quanto tempo de vida você tem. Não sabe. Deus te deu uma missão. De repente você está cuidando aí de poucas pessoas ou de uma multidão. Nós vamos prestar conta do nosso trabalho.
Se é palha, se é ouro, Deus te colocou no lugar, de repente Deus te deu condição, te deu dinheiro, Deus te deu fama, popularidade, Deus te deu toda a condição de você fazer a obra dele. E você está fazendo relaxadamente. A vida passa rápido. Vai vir aí um de repente no mundo que vai quebrar a balança financeira do mundo. E você, com o recurso que você recebeu de Deus, está fazendo, sabe, o mínimo. Não está cumprindo a missão que Deus te deu com alegria, com prazer, sabe? Vai com a tua força, Gideão, que você vencerá os medianitas como se fosse um só homem, porque eu estou contigo. Não é a sua força, é a minha. Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É por isso que Deus permite as circunstâncias, para nos purificar como ouro, para que você fique forte no Senhor. Não com a sua própria força, mas com a força do Senhor. Não com a minha própria sabedoria, intelecto, poder e persuasão, mas o poder do Espírito Santo se comunicando ao seu espírito. Aleluia. Para encerrar por hoje, você anda reclamando. Jeremias 45, versículo 3. Você anda reclamando, pobre de mim. Será que já não tenho sofrido bastante? Porque o Senhor ainda me dá mais tristeza. Já não aguento mais. É um fardo pesado demais para mim. Mas o Senhor manda dizer o seguinte a você, Baruque. Assim diz o Senhor. Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei em toda a terra. E você pensa em obter grandeza, rapaz. Eu que construí tudo, estou sofrendo, Deus está dizendo. Eu não quero fazer isto. O meu plano é salvar, é abençoar. O que eu quero é que o meu povo tenha comunhão comigo. Eu quero que o meu povo prospere como o melhor da terra. Esse povo me desprezou, está adorando outros deuses, está vivendo no pecado, desprezando a santidade. Deus agora disse, olha, vai vir um rei aí, ímpio, Nabucodonosor, vai dominar toda a terra. Eu não queria isso, eu queria que vocês fossem o farol para esse mundo. Mas por causa dos seus próprios pecados, então Nabucodonosor vai governar o mundo inteiro e vocês vão ser levados. E esse rei aí que rejeita a minha palavra, porque quando Jeremias foi pregar para o rei mandou prender Jeremias. E quando Baruque ainda tinha esperança o seguinte, Baruque tinha esperança, sabe, de ganhar, já que Jeremias foi preso. Agora eu vou ser o principal portador da palavra, do ministério. Deus diz, olha, vai todo mundo para o cativeiro. Todos vão para o cativeiro. Você está tendo inveja, Baruque, desde que tem uma posição no governo maior, desde que tem uma carruagem melhor do que a sua. De repente você tem aí, você fica pensando, fulano é ímpia, é ímpio, não é fiel a Deus, tem um carro melhor, uma casa melhor, sabe? Olha aí, nem mulher de Deus é e casou, e eu estou aqui. Cada um cuida da sua vida. Assuma o que Deus tem para você e cumpra a missão de Deus sem esperar recompensa. Ele vai te recompensar, mas, sabe, o verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, não espera grandeza, nem recompensa, nem reconhecimento. Você é um soldado, você foi chamado para uma missão. Para uma missão. Deus pode fazer de você um milionário, Deus pode te dar grandeza, Deus pode fazer você ser reconhecido, Deus pode fazer você ficar milionário do dia para a noite, mas deixe isso para Deus. Não fique, oh meu Deus, porque Senhor, aquele tem, eu não tenho. Ô Baruque, para de olhar
de querer grandeza se baseando na vida desse ou daquele. Você não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Você quer a vida dela, daquela atriz, daquele ator, daquele empresário, daquele pregador. Você não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Deixa eu avisar para você, Baruque. Vai vir aí um governo que vai tomar o mundo inteiro. E essas pessoas ricas aí vão morrer. Vão morrer. Muitos que você conhece hoje vão morrer doentes, vão morrer, vão perder riqueza, vão perder posição, mas porque você está sendo, mesmo reclamando, mesmo sendo um vaso imperfeito, você está cumprindo. Jesus falou, olha, tem servo que diz, eu vou fazer, sim senhor. E aí quando o patrão vai embora e fala, vou fazer nada. E tem servo que diz, olha, não quero não, isso aí não vou fazer não. E aí quando o patrão não está, ele diz, quer saber? Eu vou fazer. Então mesmo sem entender, cumpra a missão de Deus. Você não precisa entender, você não precisa gostar do que está fazendo. Quando eu digo gostar do que está fazendo, não interprete mal. Não tem nada a ver com... Estou falando sobre gostar de trabalhar. Eu amo fazer rádio, por exemplo. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Quando eu digo gostar de estar fazendo, é que às vezes Deus te dá uma ordem. Sabe? Deus pode te dar uma ordem, uma missão. Você queria estar você queria estar na Europa pregando e Deus se colocou no Jardim Fragoso. Você queria estar... em United States, nos Estados Unidos, e Deus te colocou na África. Eu queria estar nos Estados Unidos, quero pregar para os americanos e não para os africanos, mas a sua missão, de repente, a sua grandeza vai ser ali. Então, isso é uma lição para nós aqui, gente. Seja fiel no pouco, seja fiel aonde Deus te colocou. E Ele pode te colocar no muito. Mas o Senhor manda te dizer o seguinte, a você, Baruque. Assim diz o Senhor, estou destruindo o que eu construí. Eu estou triste, Baruque. Eu não queria isso não. E você ainda está pensando em obter grandeza. Pare de pensar nisso. Olha o que Deus diz, como Deus é lindo. Pare de pensar nisso, Baruque. Vou trazer desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas deixarei você escapar com vida onde você estiver. Você vai ver muita gente morrer, pandemia, sabe? Você vai ver, vai vir a guerra aí. Gente, vai vir guerra, gente. Vai vir um Armagedon, não sabemos quando. Não é para você ficar com medo, não. Jesus falou, não tenha medo. É necessário que isso aconteça. Mas Deus está dizendo, eu vou proteger você aonde você estiver. E de fato, Baruque foi preso, junto com Jeremias. Nabucodonosor levou todo mundo para o cativeiro. Sabe o que aconteceu depois? Deus fez Nabucodonosor reconhecer o ministério de Jeremias, e por causa disso, Jeremias, ele ficou conhecido no mundo inteiro como um verdadeiro profeta, e Nabucodonosor libertou Jeremias e libertou Baruque. E eles tinham o direito de escolher aonde iriam morar, num governo, sabe, autoritário, num governo, sabe, aonde tinha que andar pisando em ovos, senão morria. Mas Nabucodonosor viu Deus em Jeremias, e quem estava na sombra de Jeremias, que escapou com vida e teve privilégios, que podia ter morrido com os nobres, já que ele era de família nobre, Baruque. Que a primeira coisa que os reis, quando assumem outro reino, é tirar toda a linhagem daqueles reis antigos. Ele mata os reis, os filhos, mata os nobres. Que esse rapaz aqui é Baruque, aí é de família de nobre, mata. Mas Deus falou, ninguém vai te matar não. Você vai ver muita gente aí rica, cheia de dinheiro, quando o país for tomado, vão morrer. Mas
Vou te dizer uma coisa. Vou te abençoar, rapaz. Com a bênção da vida. Fique no lugar que Deus te colocou fielmente. E quando Ele quiser transferir você, quando quiser fazer a roda girar, não é? Ele abre portas até aonde não tem portas. Ele vai fazer alguém perder o sono e lembrar de você. Tá certo? Deus abençoe. Obrigado por me assistir, por me ouvir. Você que está na 98.7. E a nossa programação vai ficando por aqui. Vem aí o nosso querido Teixeira Neto com todos vocês, gente. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir. Tá certo? Fique com essa palavra no seu coração. A Deus toda a glória.